Olá, boa noite. A Band Bahia completa 40 anos em 2021 e, como parte das comemorações, estamos exibindo uma série de programas especiais. No episódio deste mês, vamos falar de um dos nomes mais brilhantes do jornalismo brasileiro, que deixou uma marca eterna no Grupo Bandeirantes de Comunicação, Ricardo Boixá. O âncora do Jornal da Band e da Rádio Band News FM também fez parte da história da Band Bahia. Vamos relembrar as participações de Boixá aqui na emissora, revelar histórias de bastidores, falar sobre a vida em família, o trágico acidente que o levou precocemente e comoveu o país e, claro, a sua contribuição inestimável para a sociedade brasileira. Para contar essas histórias, conversamos com companheiros de trabalho de Boixá em São Paulo, no Rio, em Salvador, com a mulher Verusca Boixá, a doce Verusca, e com telespectadores e ouvintes. Pessoas que durante 13 anos terminavam o dia com o seu boa noite no Jornal da Band e começavam a jornada com um bom dia marcante na Band News FM. 7 horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boixá, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9 horas e qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais. Era assim que boa parte do Brasil começava o dia. Fazia parte do meu dia. Ele preenchia meus dias, entendeu? Eu gostava muito do trabalho dele. Diretamente com ele foram mais de 5 anos, em que a gente convivia todos os dias nesse estúdio. É um estúdio pequeno, né, em que a gente ficava sentado ali, dividindo mau humor, bom humor, descoberta, grandes coberturas jornalísticas. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes e você vai ter as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. O nosso Eduardo Barão, Carla Bigato, bom dia para vocês. Uma capacidade de comunicação, de conexão, de articulação raríssima de se encontrar para dizer que nunca vi nada semelhante. Sabe que eu estou sempre naquele dilema, né? O que falar, o que dizer, o que contar, o que conversar, o que provocar, o que fazer. Aí toca aqui a musiquinha que vai começar o programa, acende uma luz vermelha no estúdio e cadê? Não vem nada, um oco total. Era muito raro ele escrever o que ele ia falar. E aí ele escolhia um tema e era aquela catarse, né? Que muitos ouvintes até hoje querem relembrar. Esta figura com 51 milhões de reais guardados em malas e caixas dentro de um apartamento de seu uso em Salvador. Figura que, a despeito disso tudo, já com essa grana toda, podia recolher. Eu nem tô... Aqui, vamos admitir o seguinte, o cara é ladrão por um determinado tempo, atinge o seu objetivo, não se aposenta. Ladrão não se aposenta, corrupto não se aposenta. O cara tem 51 milhões só considerando o que está dentro da casa, lá do apartamento. Ele sentava no chão, né? Não, era uma espécie de degrauzinho ali do estacionamento. Ele sentava por ali com um copinho de café, os jornais do dia, ficava do lado do Pablo Fernandes, que é o nosso fechador, e debatendo, discutindo ali por coisa de 15 minutos, vamos colocar assim, 15, 20 minutos, os principais assuntos. E aí, com isso, ele ia compondo, esse comentário dele eram sempre comentários geniais. O povo enxerga aquilo ali como um antro de vergonha. O parlamento brasileiro é dominado por quem não tem condições morais de andar nos aeroportos, nas ruas e locais públicos. Essa espontaneidade ao microfone parecia a de um veterano no rádio. Mas o encontro do talento de Boixá com o veículo era algo recente para o jornalista experiente com mais de 30 anos de carreira quando estreou. Eu não sou no ar diferente do que eu sou na vida. É uma coisa assim que nunca me preocupou em viver um personagem. Eu já cheguei no rádio idoso. Eu disse, quer saber, eu vou usar o rádio para contar a história. Ser o que eu sou. Olhar para as coisas como eu olho normalmente, reagir a elas como eu reajo normalmente. Não vou construir um personagem, não vou precisar decorar nada. O que me der vontade de falar, eu falo. O grupo deu a ele possibilidades, de oportunidades, aberturas, inclusive para se expressar, para falar, etc., que ele nunca teve na vida dele. E aí a gente conheceu quem era o Boixá, tardiamente, mas conheceu. Ele costumava falar isso pra gente, que ele achou que tivesse acabado no jornalismo, e aí se encontrou, foi contratado pelo Grupo Bandeirantes, entrou no rádio e se encontrou totalmente, se descobriu o maior radialista que eu, pelo menos, já vi, e acho que vou demorar muito para ver outra pessoa com o talento que ele tinha.
Na Band News FM, Boechat exerceu o jornalismo de maneira única. Vigilante, combativo e corajoso, ele se indignava, se exaltava diante das injustiças, da corrupção, da desigualdade social. Boechat definiu uma diretriz para a rede Band News FM. A rádio onde o ouvinte não é só um ouvinte, né? Ele é uma pessoa que se faz ouvir por meio da rádio. Então, transferir o ouvinte desse lugar de muitas vezes de passividade, de ter que só receber a notícia, para um outro lugar em que esse ouvinte fala, esse ouvinte tem voz, esse ouvinte questiona. A equipe estava inteira voltada para esse contato, né? Para a relação com os ouvintes, atendimento telefônico, e-mail, hoje em dia o WhatsApp, por aí vai. Só que é muita mensagem. A rádio explodindo de audiência e a quantidade era infindável. O Boechat, ele ficava louco, fora de si, quando a gente errava, vacilava, alguém da equipe tratava mal. O único jornalista a passar no ar para os ouvintes o número do celular pessoal. O público ligava e ele atendia. Não é que eu dou o telefone porque acho que vou receber furos e tal, que o público, em última análise, vai trabalhar para mim. Eu dou porque eu acho que é uma forma de dizer para as pessoas, não tem ninguém inalcançável do lado de cá. O ouvinte baiano Marcelo Prado, que tem deficiência visual, tinha a voz de Boechat como companhia diária e conta que costumava ligar para Boechat. Boechat atendia qualquer um que ligasse para ele, com todo o respeito, com toda a educação, tá certo? Quando ele não podia, às vezes ele me Marcelo, eu estou no ar. Te ligo depois. E ligava. Boechat dava valor e ouvia, ele comentava no rádio sobre isso. Ele discutia, ele trazia para as reuniões de pauta a opinião dessas pessoas mais simples. Ele se abastecia disso, dessas informações, dessas opiniões, para fazer os comentários dele. Esta semana, a Band News FM completou 16 anos e, para comemorar, lançou a nova Central do Ouvinte. A Central de Atendimento ao Ouvinte, Ricardo Boechat. Ontem, hoje e por todos os anos ainda que virão, nós continuaremos sendo essa rádio onde você se faz ouvir. Essa máxima, essa bandeira, levantadas pelo Ricardo Boechat. O serviço ganhou um reforço, uma inteligência artificial com rosto, corpo, personalidade e o DNA da Band News FM. Ela se chama Lucy e o nome teve origem na história de uma ouvinte. Boechat, o meu nome é Carla. Tenho um acordo no qual não faço ligações telefônicas para o meu marido enquanto você fala no seu programa. Peço então gentilmente que diga ao meu doce Rafael que acabei de sair do exame de ultrassom e que terei com ele uma menininha. Que maravilha! Isso é uma delícia. Que maravilha! A pequena Lucy. Olha que barato, eu tô aqui arrepiado. É demais. É muito bom fazer uma rádio assim, não é não? Boechat esteve várias vezes na Bahia para participações especiais. Em 2008, na inauguração da nova redação, ele apresentou daqui uma edição do Jornal da Band. Caiu na folia no Carnaval de Salvador. Em 2015, uma das visitas mais especiais foi para comemorar os 10 anos da rádio Band News FM. Ele rodou o país apresentando programas em todas as emissoras da rádio. E aqui, Boechat fez um programa em um local especial. Boechat gostava de estar perto do povo e dos ouvintes. Escolheu o elevador Lacerda como cenário para o estúdio. Os apresentadores da Band News FM Salvador, Maria Lorena Alves e Luiz Felipe Veloso, recém-chegados à emissora na época, estavam lá para cobrir o evento comemorativo. Ao chegar, Boechat, só para variar, ele não gostava de muitas formalidades, ele barrou o esquema montado pela equipe para que ele não tomasse chuva. E ele simplesmente pediu ao motorista, que já o conhecia há muitos anos, pediu que parasse antes, para que, de posse de um jornal e do paletó, se protegesse da chuva. E como ele sabia que todo mundo ia se assustar com aquela chegada repentina, ele já chegou gargalhando, rindo à beça. E aí ele acabou o programa e foi aquela multidão em cima dele. Aí eu fiz assim: Boechat, eu preciso entrar com você no ar, aqui no local. E aí o que ele fez? Segurou na minha mão e não largou até o pessoal chamar, da entrada local. E ele tinha acabado de me conhecer, percebeu que eu estava ali iniciando, e ele soube ter a empatia, o cuidado
de fazer isso comigo, de pegar na minha mão, para que eu pudesse fazer meu trabalho da melhor maneira possível, até quem sabe para me acalmar. Boechat esteve também algumas vezes na Bahia para fazer palestras a convite de empresas. A última delas foi em dezembro de 2018, menos de 2 meses antes de morrer. Ele fez uma apresentação para a Federação das Indústrias da Bahia e ancorou daqui de Salvador o programa de rádio. E depois, quando terminou o programa, em vez dele se recolher e procurar aquelas pessoas ali da diretoria que estavam em volta dele, ele foi tirar selfie com a plateia. Ele assim em cima do palco e aquela plateia enorme que se juntou ali para tirar essa selfie com ele. Então assim, era do jeito que ele gostava de estar, né? No meio das pessoas, dando importância a todas as pessoas, porque ele não escolhia a quem dar importância. Ah, que bom você chegou. Em 2016, Boechat esteve pela primeira vez no Carnaval da Bahia. Criado em Niterói e acostumado com o desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, Boechat precisou ser convencido por Verusca a vir curtir a maior festa popular do Brasil. Ele falava, mas o Carnaval de Salvador, a pessoa fica pulando e a gente fica olhando, o que tem para assistir? E aí a gente foi. No camarote da Band, quando ele viu o que é o Carnaval de Salvador, quando ele viu as pessoas, que é o que ele mais valorizava na vida, a pessoa poder ter um momento de lazer, o brasileiro que batalha com tanta dificuldade, a pessoa que pelo contrário nem estava ali aproveitando, estava ali com o isoporzinho dela vendendo, ele ficou louco com aquela energia. Como que aquilo dá certo? Ele falava, como é que isso dá certo? Todo mundo correndo atrás desse trio, como é que isso dá certo? De volta a São Paulo, as impressões de Boechat sobre a folia baiana foram tema do bate-papo com José Simão. Eu estava comentando com o Simão agora há pouco no telefone, minha gente, que o impacto que o Carnaval baiano exerceu sobre este sexagenário, algo indescritível, sobre todos os aspectos, especialmente o aspecto físico, porque não cabe tanta gente naquele lugar, ele dá um jeito de caber. E o Simão me explicou como é que é possível, né, Simão? Porque mesmo o baiano... O baiano não tem osso. Um dos jornalistas mais admirados e premiados do Brasil. Boechat conquistou 3 prêmios ESSO e foi recordista de vitórias do Prêmio Comunique-se com 17 troféus, o único jornalista a vencer em 4 categorias. A carreira de sucesso começou em 1971. Foram mais de 2 décadas trabalhando nos principais jornais impressos e revistas do país. Antes de começar no rádio, Boechat foi para a televisão na década de 90. O primeiro trabalho em TV foi como colunista na TV Globo. Boechat fazia comentários nos programas Bom Dia Brasil e também no Jornal da Globo. Em 2004, foi para a TV Band, no Rio de Janeiro. Era o diretor de jornalismo. Em 2006, foi convidado para apresentar o Jornal da Band na sede da emissora, em São Paulo. Ricardo Boechat era da Band, do Rio de Janeiro. E com a saída do nosso âncora, na época, foi convidado o Boechat para vir aqui até fazer o Jornal da Band, até a gente encontrar um outro âncora. Ele foi tão bem, foi ficando, até que a Band fez um convite para ele se mudar para São Paulo. Eu me lembro quando eu comecei a fazer o jornal, eu estava muito nervoso e eu errei muito. No primeiro dia logo em que eu vi para... Você gaguejava? O que era? Errei, li errado, lia texto que não era para ler, porque embaixo tem uns indicadores, quando tem o texto ali, você diz, ontem o presidente fulano de tal inaugurou tal coisa em tal lugar e foi vaiado pelos manifestantes. Terminava aí. Depois disso, normalmente, tem indicações técnicas, né? Pirulo /38. Eu li vários Pirulo /38, junto com a notícia. Eu errava e tal, olhava para a câmera errada e tal. E isso no começo. Foi uma questão de tempo até Boechat se adaptar à nova função. Fernando Matar foi o editor-chefe do Jornal da Band durante 7 anos, ao lado de Ricardo Boechat. A grande influência dele diária no jornal era com as manchetes. Ele fazia questão de escrever minuciosamente, e o Boechat, uma coisa que é importante falar,
Boechat tinha um texto excepcional. A gente ficava ali 10, 15 minutos discutindo em cima de uma palavra. Qual é a melhor palavra para se passar a mensagem dentro dessa manchete. Ministro da Economia defende idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres. O presidente da Câmara prevê que a reforma da Previdência será aprovada até maio pelos deputados federais. São Paulo autoriza aumento do gás muito acima da inflação e revolta consumidores. Boa noite. É um dos poucos caras que eu conheci na minha vida profissional que não se atrapalhava com uma voz dentro da orelha dele, portanto, dentro do cérebro dele, enquanto ele estava falando. Então, ele estava falando e eu podia estar passando informações para ele, ele não se perdia. Não perdia o raciocínio. Muitas vezes ele pedia, olha, se acontecer alguma coisa, se tiver uma situação que você tenha que me narrar, você vai me narrando e eu vou passando. Durante o jornal, enquanto as reportagens gravadas eram exibidas, Boechat também não parava. Queria checar informações, pedir para apurar notícias. Ficou ainda mais urgente e mais complicado a partir do momento que ele passou a usar um smartphone na bancada durante todo o jornal. Então ele estava o tempo todo checando as informações que a gente estava passando e cobrando. Falou, ô Mata, por que o repórter não deu isso aqui? Está aqui, ó, acabou de sair, está nas agências, e a gente deu a matéria e não falou disso. Ligava durante o Jornal da Band, pegava o telefone com o Jornal da Band no ar, a matéria entrava, ele... Alemão, não, peraí. Aí botava o celular assim em cima da bancada, lia uma cabeça do jornal e falava, oi, então, apura esse negócio aí das contas. Quando não estava fazendo apurações durante o jornal, Boechat estava desenhando. Ele usava o próprio roteiro para mandar recados. Se gostasse muito de uma reportagem, ele caprichava no desenho, como este, inspirado pela história sobre a morte do físico Stephen Hawking em 2018. E ao final do jornal me entregou e tal, eu falei, nossa, que coisa, assim. Ele um desenho do físico navegando pelo universo, com uma roupa, acho que de astronauta e tal, e um texto super elogioso, agradecendo a mim, agradecendo ao repórter e ao editor que foram os responsáveis por aquela matéria. Muitas vezes os bilhetes eram críticas a alguma reportagem. Quando a bronca vinha, era uma baita bronca. Mas era sempre muito coerente, seja porque ele sentia falta de um personagem ou porque tinha alguém falando demais. Esse aqui foi uma matéria do governo Temer. A gente tinha uma brincadeira que o Temer ele mexe muito as mãos para falar e tal. Aí não deu outra, né? O Boechat fez esse desenho e colocou as mãozinhas do Temer no desenho. Ele achou que eu tinha dado muita voz ao governo e tinha deixado mais espaço para o governo e menos para crítica em relação àquele material, àquela matéria. Exigente no trabalho e duro nas críticas. Mas Boechat também tinha um lado bem-humorado e irreverente que aparecia na TV, no rádio e nos bastidores, na redação do jornalismo. Com toda a sua simplicidade, com a conversa que tinha um tom de papo de padaria e de mesa de bar e uma risada contagiante, Boechat conquistou os colegas de trabalho, ouvintes e telespectadores. Dá boas-vindas ao clube das pessoas que usam óculos, que são as pessoas mais charmosas do mundo. Tio Boechat tem 1, 2, 3, 4, 5. Olha como é que eu sou charmoso sem óculos. E mais ainda charmoso, olha só, de óculos. Na bancada do Jornal da Band, ele apareceu de peruca depois de uma reportagem sobre remédio para calvície. Colocou um robô no lugar dele por causa de uma notícia sobre a criação de robôs para substituir âncoras de telejornal na China. Os detalhes, daqui a pouco no Jornal da Band. Na redação da TV, a editora do Jornal da Band, Roberta Kerpen, era a vítima preferida dele para os sustos. Ele sabia que eu odiava, eu odeio levar susto. Eu fico nervosa, eu fico muito nervosa. Ele fazia isso comigo praticamente todos os dias. E eu xingava, eu batia nele, porque eu gritava, e ele dava risada, aquela risada deliciosa dele.
E ele falava pra mim, nossa, 50, você deve ter caído do berço quando você era bebê, não é possível, você cai em todas. Ele gostava muito dessas brincadeiras. Nem o diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Fernando Mitre, escapava das brincadeiras. Ele entra sempre assim, ele não entra assim. Confabulando com altas autoridades do planeta sobre o destino da humanidade. Minha solidariedade. Para incentivar os mais velhos a tomarem a vacina contra a gripe no ambulatório da Band, ele criou essa maneira inusitada. Vacine-se contra a gripe, faça como eu vou fazer agora. É uma campanha de utilidade pública do Facebook do Ricardo Boechat. Vai, meu bem, espeta. Ele foi escondido lá com as meninas do figurino, pediu, me traz um sutiã do figurino, tanto que as pessoas perguntam se o sutiã é meu. Não, o sutiã é sutiã. Televisão, gente, tem a roupa das moças lá. O sutiã de alguém do figurino, trouxeram o sutiã para ele, ele se trocou no camarim dele, colocou o sutiã, colocou a camisa dele, e aí ele fez a camisa, o vídeo sendo vacinado, e quando ele abre a camisa para se vacinar, ele tá de sutiã, e as pessoas acham isso engraçadíssimo. Na Band News FM, um dos momentos mais esperados pelos ouvintes era a conversa de Boechat com José Simão. Notícia estranha, Breaking News. Boemba, boemba, com José Simão. Senhora da Lândia! Buenos dias, Boechat! Boechat se divertia de verdade e gargalhava no ar. Só pensa nisso. Que esculhambação, meu Deus do céu. Mas levou algum tempo até chegar nessa sintonia com Simão. O que me deu mais pânico foi a coluna do Zé Simão, porque não só é a figura que é, a referência nacional que é, na sátira política, no humor. Logo no primeiro dia eu tratei de dizer isso para ele, Simão, quero te dizer que a ativa aqui é muito grande, eu estou muito tenso, e eu brinquei com isso e tal. E a coisa passou a funcionar quando eu disse, vem cá, pô, esse cara é o maior sacana que tem. Nada, ele leva nada a sério. Eu vou dizer quando é que mudou da água pro vinho, quando eu liguei o foda-se. Eu digo, é? Assim? Então você é o que eu sou na minha vida normal, com meus amigos. Então é aquela galhofa, aquela esculhambação. Ele foi citando juristas, grandes juristas, em defesa da Dilma, na comissão de impeachment. Machado de Assis. Bandeira de Melo, Pedro Dalari, Tomás Turbando. Numa mesma piada, ele ria 3, 4 vezes, se ouvisse aquela piada, a mesma risada como se estivesse ouvindo pela primeira vez. Então aquela química dos dois, aquilo acho que não vai ter de novo, sabe? É algo único também, que os dois desenvolveram com o tempo. Boechat tinha talento raro e uma simplicidade com que o público se identificava. Era o âncora que usava a caneta mais simples, ia para a bancada de paletó e chinelos e chegava na emissora no seu carro velho e popular. Eu olhava ali na porta da entrada do pátio do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, abria o portão e chegava o Twingo do Boechat, aquele Twingo cor de carga de caneta, como ele dizia, né? Uma caneta esferográfica azul, aquele Twingo chamativo dele, que era uma marca característica também do Boechat. Era um Twingo velho, cheio de jornais antigos que ele ia lendo e vai armazenando no banco de trás. Então, se a gente olhasse o Twingo dele, achasse um horror do lado de fora, olhasse pela janela do lado de dentro, era um pouco pior. Quando a gente se mudou de um dia para o outro para São Paulo, a gente se mudou para o apartamento de um amigo dele que estava montado lá, que não ia usar o apartamento. E o amigo tinha um Twingo na garagem. E ele começou a usar o Twingo do amigo. E ele não era cuidadoso com o carro, sabe? Ele destruiu num grau o Twingo da pessoa, que ele teve que comprar o Twingo. E aí ele percebeu que ninguém precisava de um carro melhor que aquele para viver. E a seguir você vai ver como era a relação de Boechat com a família, a solidariedade dele com quem mais precisava de ajuda e o trágico acidente que comoveu o país. O
O pouco tempo de folga que Ricardo Boechat tinha era dedicado à família. Ele teve 6 filhos. Quando as 2 filhas mais novas nasceram, Boechat já tinha mais de 50 anos. Nesta experiência como pai mais maduro, ele quis acompanhar de perto o crescimento das meninas. O tempo em família se tornou tão valioso que virou até moeda na hora de renovar o contrato com a Band. Vocês estão entrando agora no Louvre. Catarina e Valentina, hoje com 13 e 15 anos, são as caçulas de Ricardo Boechat do casamento com Verusca. Quando eu conheci o Boechat, eu conheci ele em 2003, ele tinha 51 anos. E só porque ele se apaixonou por mim, que ele topou ter filhos. Porque ele já tinha 4 filhos e não tinha planos de ter mais filhos. Ele sempre repetia isso. Eu sou pai, mas eu tenho idade para ser avô. Então eu quero ser pai com todos os defeitos do avô. Fala bem alto para ela ouvir. E fala, eu quero papai. Quando meus filhos nasceram, ele disse para mim, não faça como eu. Eu saí de casa com os meus 4 primeiros filhos, eles estavam pequenos e voltei quando eles estavam grandes. Querendo dizer, eu me entreguei muito ao trabalho e não criei meus 4 primeiros filhos. Ele já foi diferente com a Catarina e com a Valentina, com a Verusca, né? Ele ia colocar as meninas para dormir, porque ele chegava, já estava quase na hora das meninas dormirem, e ele dormia antes delas. Ele começava a roncar e as meninas ainda estavam acordadas. Aí as meninas vinham e falavam, mãe, ele está dormindo, está roncando e eu não consigo dormir. E a gente fazia muita piada disso. Quem é o melhor pai do mundo? Você. Pura! Quem é que acorda vocês quando ronca? Você. Você. Pronto, muito obrigado. São essas 2 perguntas com a Catarina e com a Valentina. Como a rotina era corrida, começando cedo para apresentar o programa da rádio e terminando só depois do Jornal da Band, o casal fez um acordo. Ele sempre almoçou em casa comigo para a gente colocar as coisas em dia. Ele buscava as meninas na escola e assim era a rotina dele. Numa das negociações de contrato com a Band para renovar, em vez de pedir aumento, ele pediu meia hora. E quando pediram para que ele participasse de uma edição do Canal Livre no domingo, Boechat entrou na sala do diretor Fernando Mitre desse jeito. Eu não quero trabalhar domingo. Eu não quero. Abra uma exceção, eu não estou para a construindo democracia. minha carreira. Eu não estou procurando o aumento. Não quero nada. Não quero trabalhar domingo. Então é o seguinte, manso. Você devia cuidar da sua carreira, que você subiu já velho, entendeu? Então você ainda tem um futuro grande pela frente aí. Então, você não tem a história que eu tenho, entendeu? É diferente. E eu jovem, eu já era. Atrás de história. Apaixonado pela mulher, Boechat criou um apelido para ela que encantou o Brasil: Doce Verusca. Como é que surgiu esse apelido lindo? Na verdade, ele me achava doce, começou a me chamar assim. Quando ele começou a se referir a mim assim na rádio, ele viu que eu ficava feliz e aí começou a me chamar para sempre. Foi muito bom, eu adoro. E na rua, às vezes as pessoas me abordavam e me abordam até hoje, falam, você que é a Doce Verusca? Ricardo Eugênio Boechat era o filho de Dona Mercedes, uma argentina que se casou com Dalton, um diplomata brasileiro. Nasceu em 13 de julho de 1952 em Buenos Aires, na época em que o pai estava a serviço do Ministério das Relações Exteriores. Era brasileiro nato, cresceu em Niterói e tinha uma alma muito carioca. Boechat teve 6 filhos biológicos e ganhou mais um na redação da Band Rio. Boechat era efetivamente o segundo pai para mim mesmo. Eu perdi meu pai também, jornalista por câncer de pulmão. Dona Mercedes, mãe do Boechat, Verusca, depois da morte dele, me falavam que ele também me considerava como um filho. Assim. Eu percebia isso, mas que ele verbalizava isso e é de um grande orgulho. Assim. É verdade, eu considerava, eu não tomava uma decisão na minha vida profissional, às vezes até pessoal, sem falar com o Boechat. Na véspera do acidente, ele teve a chance de fazer, sem imaginar,
uma despedida especial, um churrasco com todos os 6 filhos presentes. Último final de semana antes da morte dele, todos os filhos dele, ele tem 6 filhos, todos os filhos foram para nossa casa, passaram o final de semana lá, o que era uma raridade, eu considero que foi uma despedida. E foi um momento muito feliz para ele, porque a coisa que ele mais amava era estar junto com todos os filhos, e ele esteve nesse sábado e domingo antes da morte dele. No dia seguinte a essa comemoração com os filhos, Boechat teria uma segunda-feira intensa de trabalho. Depois de comandar o programa na Band News FM, tinha um compromisso na cidade de Campinas, que fica a menos de 100 quilômetros da capital paulista. Na volta para São Paulo, aconteceu o trágico acidente de helicóptero que levou precocemente o brilhante Boechat aos 66 anos. 11 de fevereiro de 2019, Boechat tinha acabado de fazer uma palestra para funcionários de uma indústria farmacêutica em Campinas. Embarcou no helicóptero que decolou por volta das 11h45 da manhã. O pouso no heliponto da sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação estava programado para acontecer por volta do 12h15, mas pouco antes, o helicóptero caiu na rodovia Anhanguera e bateu de frente com um caminhão. O piloto do helicóptero tentou fazer um pouso forçado na alça de acesso do Rodoanel para a rodovia Anhanguera, mas acabou batendo de frente neste caminhão que havia acabado de passar pela praça de pedágio. A aeronave explodiu. Ricardo Boechat, de 66 anos, e o piloto Ronaldo Quatrucci, de 56, morreram no local. Naquele mesmo dia, mais cedo, Boechat fez o último programa na Band News FM com Carla Bigato e Eduardo Barão. Um abraço a todos, minha gente. Amanhã eu estou de volta às 7h30 da matina. Até lá. E aí nessas conversas normais, porque a gente, né, quando fecha o microfone, fica um comercial no ar, a gente bate um papo, a gente fala da vida, conta piada. E ele perguntou e perguntou ao Barão: Campinas é longe? E eu falei, não, Boechat, dá 1 hora aqui da Band, é tranquilo. Ele, tá meio pensativo. Mas ele não chegou a comentar com a gente que ele talvez estivesse em dúvida entre pegar um helicóptero ou seguir de carro, como ele fazia às vezes. Eu sempre me pego perguntando, né, puxa vida, se eu tivesse... não tem como ter bola de cristal, mas sabido, né, que alguma coisa poderia ter acontecido, pegado, colocado ele no carro, viajado até Campinas, voltado com ele estaria aqui hoje com a gente. Eu não sabia que ele tinha ido de helicóptero, eu sabia que ele tinha ido para Campinas. Mesma coisa o Barão, né? Tanto que quando a notícia do acidente chegou aqui e eu fiquei noticiando isso por mais de 1 hora, o acidente de helicóptero, sem saber que era com ele. Até que chegou à redação da Band a confirmação de que Boechat estava no helicóptero que tinha caído. Carla Bigato ainda estava no ar. Nosso chefe, Felipe Félix, ele teve o cuidado de primeiro me tirar do ar, né, de falar, outra pessoa te substitui, fui substituída ao microfone, e aí ele me disse fora do ar que a chance era muito grande de que esse acidente tivesse acontecido com ele, e a coisa de a gente não acreditar, né? Não pode ser. Naquele momento, eu imaginei que tivesse acontecido alguma coisa com o meu filho na escola. Eu falei, aconteceu alguma coisa, porque não era normal. Ainda tinha mais 1 hora, 1h30 de programa para apresentar. Então, eu sabia que alguma coisa de grave tinha acontecido, mas jamais poderia imaginar que tinha sido com o Boechat. Aquele dia, eu estava fazendo a coletiva de imprensa do Aprendiz, lotado de jornalistas, tinha mais de 80, aproximadamente uns 100 jornalistas, porque ia lançar o programa, estava lá Roberto Justus, o pessoal que participa do programa. O André Luiz Costa me liga e me diz, cai um helicóptero, provavelmente o Boechat estava dentro dele. Fiquei desesperada, não sei o quê, e fui, dá licença, peguei meu carro, fui para a casa da Verusca imediatamente. Eu acordei de manhã e fiz planos como se fosse um dia normal. Quando eu saí do banho, eu sentei, antes de me trocar, assim, eu sentei, olhei no Instagram da rádio e vi que tinha caído um helicóptero. Eu liguei para uns amigos nossos que têm helicóptero e eu sei que eles têm grupos, sabe? Eles imediatamente sabem quem era, quem estava. E eu liguei para um amigo meu e falei, eu quero saber que helicóptero é esse que caiu. Aí ele falou, eu te ligo em 5 minutos, não me ligou mais.
Eu liguei para o Mitri falou, Verusca, eu tô ligando para ele e o celular tá desligado, mas a gente sabe que ele não atende mesmo, porque ele era muito confuso com o celular, assim. Começou a chegar gente na minha casa, então ninguém nunca me deu a notícia. Aí os jornalistas começaram a me ligar, então foi o pior dia da minha vida. Quando cheguei lá, Verusca em prantos, o que aconteceu, meu marido, não sei o quê, estava dentro do helicóptero, aí todo mundo me ligando, as outras emissoras, e tem vários amigos entre as emissoras, apresentadores, e me ligando, a gente já pode dar notícia, vocês estão com a Verusca, já falaram, porque todo mundo respeitou as outras emissoras, respeitaram a gente falar com a Verusca, falar com as meninas que estavam na escola, para depois noticiar. Rodolfo Schneider estava viajando de férias na Bahia com a família. Primeiro dia assim de praia, que a gente tinha ido para a Praia Real da Ajuda. Eu estava lá, enfim, fora, completamente alheio às coisas, e meu telefone tocou. Era a Thaís Dias, que era chefe de redação da rádio no Rio de Janeiro, e ficou tocando. Eu falei, não vou atender, deve ser algum problema da rádio, da redação, enfim, deixa para lá. E aí, estava tocando, eu falei, cara, tá muito estranho, né? Eu atendi, a Thaís falou, Rodolfo, não está confirmado ainda, mas aconteceu isso, caiu um helicóptero no Rodoanel, a gente viu aqui, parece que é o helicóptero que o Boechat estava, ele estava indo para coisa, eu falei, Thaís, não é possível, não é possível, você tem certeza que você está falando? Ela, calma, a gente está aqui acabando de apurar, eu vou te avisar já, não sei das quantas. Aí, na sequência, já recebi uma segunda ligação, confirmando que o Boechat tinha morrido, que era ele no helicóptero. Aí, cara, eu chorava desesperadamente. Foi um dos piores dias da vida. Na rádio Band News FM, a diretora Sheila Magalhães, Carla Bigato e Eduardo Barão foram para o estúdio com a dura missão de noticiar a morte do companheiro de trabalho e amigo. Lamentamos profundamente informar que o nosso âncora Ricardo Boechat estava a bordo do helicóptero que caiu por volta de meio-dia na Via Anhanguera. E para mim é muito, muito difícil pensar que eu nunca mais vou falar com ele, entendeu? Entendi, Simão. É difícil para todos nós. Quase 10 anos antes do acidente, no dia 13 de março de 2009, Boechat respondeu a um e-mail da diretora de jornalismo da Band Bahia, Zuleika Andrade. O título da mensagem era Avião. Boechat agradecia por um furo de notícia que ela havia passado na véspera sobre a queda de um monomotor em Goiânia. No e-mail, Boechat relembrou as coberturas de outros desastres aéreos no jornal. Na queda do Boeing da Gol, demos o furo no Boa Noite. Na queda do Airbus da TAM, a notícia foi confirmada quando eu estava a caminho do estúdio. E terminou com a seguinte frase: Parece que, tristemente, tragédias aéreas têm alguma conexão com o Jornal da Band. Na época, Mariana, foi uma troca de e-mails da nossa rotina de trabalho diária. Quando eu fui reler esse e-mail, depois do acidente de Boechat, eu me emocionei demais, porque eu jamais poderia imaginar que ele fosse a vítima de uma tragédia aérea como essa. A equipe do Jornal da Band só não poderia imaginar que cobriria uma tragédia envolvendo o seu próprio âncora. Aquele seria o jornal mais difícil da história da emissora. Olha, a partir do momento exato em que houve a confirmação, foi uma explosão de sentimentos. Evidentemente que não só minha, de toda a equipe, e que a gente teve que, a partir dali, durante as próximas 8 horas, administrar, no sentido de deixar guardado aquele sofrimento pessoal de perder um amigo querido e uma pessoa com a qual a gente conviveu intensamente durante 10 anos, para encontrar força, encontrar foco de fazer uma edição especial que fizesse jus à memória dele, à história dele. Foi o pior dia, assim, da minha vida para fazer um jornal. Eu te falo sem sombra de dúvida. E olha que eu já cobri muitas coisas, já cobri muitas tragédias, né? Já
já fiz algumas coberturas muito pesadas, mas nesse dia eu achei que eu não fosse dar conta. Eu ainda peguei uma matéria especial para encerrar o jornal, que era uma reportagem em homenagem ao Boechat. Então eu passei o dia chorando, pegando material, lendo as cartas, inclusive os bilhetes dele. Foi um dia muito difícil. Uma edição histórica apresentada pelo jornalista Fábio Panunzio. O jornalismo brasileiro perdeu hoje um dos seus maiores e mais importantes nomes. Âncora do Jornal da Band e da Rádio Band News FM, o nosso queridíssimo amigo Ricardo Boechat morreu na queda de um helicóptero em uma rodovia na Grande São Paulo no início da tarde. Foi ali um desafio incrível para mim e para toda a equipe, mas a gente conseguiu, ao final, se sentir fortalecido pelo fato de ter feito uma bela edição ali, em homenagem a ele. No fim do jornal, colegas das redações de São Paulo e várias cidades do país se uniram em um longo e doloroso aplauso. Para mim, o Boechat, infelizmente, quando faleceu nesse trágico acidente, ele estava no auge da carreira dele. Voltou a ganhar prêmios, ele estava voando, arrebentando, com comentários perfeitos em cima dos fatos que tinham acontecido. Então o Boechat estava brilhando, estava no auge da carreira dele. Não é à toa que ele estava com a repercussão, com o tamanho que ele tinha, e que a repercussão com a morte dele foi o que foi. De as pessoas recordarem que a última vez que tinham vivido algo assim era na morte do Senna, sei lá quantos anos antes. E daqui a pouco, a solidariedade de Boechat com quem mais precisava de ajuda e os depoimentos de colegas e amigos sobre o que ele diria do atual momento do país e do mundo. Ricardo Boechat era também muito solidário, se interessava pelos dramas alheios e se colocava no lugar do outro. O âncora sempre encontrava maneiras de ajudar. Na rádio e na TV, era com a sua indignação, que não aguentava ver uma injustiça, e dando voz a quem precisava. Fora do ar, apoiava muita gente, sem nunca ter feito publicidade disso. Os olhos azuis deixavam transparecer a alma plácida e o coração preocupado com o próximo. A coisa que mais importava para ele na vida era ajudar quem precisava. Se ele recebesse qualquer relato de necessidade, ele fazia o que fosse para ajudar. Ele não ajudava as pessoas porque era bonito ajudar as pessoas, era porque era o que fazia ele feliz mesmo. Desde filho dos funcionários, ajudar para pagar alguma coisa, um plano de saúde de uma mãe que estava doente, ajuda numa cirurgia. Todo mundo sabia que Boechat tinha um coração assim especial, de ouro, e todo mundo recorria a ele para ajudar, para pedir conselho. Os colegas Eduardo Barão e Pablo Fernandes escreveram um livro contando histórias vividas por Ricardo Boechat. Eu sou Ricardo Boechat, livro que eu fiz em homenagem ao Carequinha, né? Que nos deixou de forma tão triste. São 100 histórias que contam um pouco mais desse cara maravilhoso que, infelizmente, o Brasil perdeu. Entre as histórias do livro, muitas revelam o ser humano generoso. Tem um caso que eu conto no livro, por exemplo, de um menino que estava com problema de saúde no Rio de Janeiro. Ele levou para São Paulo, não tinha onde ficar hospedado, ele nunca tinha visto, né? O pai e esse menino acabaram dormindo na casa dele. Ele nunca teve contato nenhum com essas duas pessoas. Depois o menino acabou sendo cuidado ali no hospital de São Paulo com a ajuda do Boechat. A maior campanha de doação de sangue do país, feita no Rio de Janeiro, foi iniciada por Boechat. Começou com o Boechat discutindo com o responsável ali, justamente por essa doação. Ele dizia que ninguém queria doar, que não tinha espaço para isso. O Boechat arrumou um ônibus e, a partir daí, as pessoas começaram a doar. E hoje é um grande evento no Rio de Janeiro, que tem não só doação de sangue, mas vários exames para quem mora lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro. E esse evento da Band é hoje o que mais tem doação de sangue no Brasil, mostrando a importância do Boechat não só para o jornalismo, mas como um todo para a sociedade.
Como bem definiu a Doce Verusca, Boechat, que se declarava ateu, era o ateu que mais praticou o amor ao próximo. Eu estou aqui, ó. E quando a gente chega num lugar como esse aqui, é que a gente vê a beleza que nós temos, o privilégio que nós temos num mundo tão conflagrado, tão complicado, tão difícil, com tanta miséria, com tanta dor. Parte dessa miséria, dessa dor nos pertence, está aqui entre nós, mas nós temos que fazer jus à beleza que a natureza nos deu. Todos os dias, Ricardo Boechat dava voz aos problemas de muitos brasileiros que se sentiam representados pelos seus comentários duros e certeiros. Sem ele, a sensação é de que todos nos calamos um pouco. As suas análises geniais e de raciocínio claro fazem falta diariamente, ainda mais neste momento em que vivemos sem precedentes na história recente, com uma pandemia e uma crise política. Hoje e sempre vamos nos perguntar: o que Boechat diria? Em seu último comentário na Rádio Band News FM, Boechat falou sobre duas tragédias brasileiras: o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, que matou 10 adolescentes, e o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, que cobrou o fim da impunidade. Em relação às duas tragédias, o que se quer, consumada a tragédia, o que se quereria era que elas não acontecessem. Tendo acontecido, o que se quer é que elas não repitam o figurino das anteriores, que não deram em rigorosamente nada. É difícil ouvir as notícias diariamente e não nos questionarmos. O que ele comentaria sobre a falta de vacina, sobre as aglomerações, sobre os impropérios do presidente, sobre a CPI da Covid? São duas coisas que o Boechat sempre criticou. E eu posso imaginar como seria o comentário dele nesse momento, que é CPI mais Renan Calheiros. O Boechat era um crítico, né, de CPI, porque ele dizia que CPI dificilmente dava em alguma coisa, serve de palanque para esse pessoal, e também o próprio Renan, que já respondeu a diversos processos e tudo mais. O que eu tenho certeza é de que ele estaria defendendo o bem-estar das pessoas, de que ele estaria lutando pelas pessoas que precisam de vacina, defendendo que as pessoas fossem vacinadas, defendendo que as pessoas tivessem espaço nos hospitais, defendendo que as pessoas que podem não aglomerem para não piorar a situação. É impossível saber o que o Boechat falaria, né? Porque o Boechat era completamente imprevisível. Nem ele mesmo, muitas vezes, sabia que caminho ia falar naquele instante. Quem deixa um legado como o de Ricardo Boechat não vai embora nunca. Ele segue vivo em cada pessoa que se sentiu representada pelos seus comentários, que foi tocada pela sua solidariedade, que riu com ele no carro com as suas piadas e histórias irreverentes e que aprendeu com os seus ensinamentos. Eu faço questão de, na minha sala, onde eu trabalho na Band, eu ter isso aqui, ó, que foi uma capa do jornal Metro, ampliada aqui, e que eu tenho no fundo para ver se ele me inspira todos os dias aí. Eu guardo esse quadro com muito carinho, né? Eu trouxe do Brasil aqui para Nova York, então ele está sempre comigo aqui. Ricardo Boechat deixou um espaço difícil de ser preenchido e uma trajetória que pode ser definida de muitas maneiras. Boechat era um gênio do jornalismo. Acho que é um pequeno grande homem. Ele era uma pessoa inspiradora. O Boechat era um cara inquieto. É um profissional completo, um profissional extraordinário. Que pessoa incrível que era esse Boechat. Esse foi meu marido.